publicidade e propaganda, ela vai nascer ali no início de 1800, mais ou menos, aproximadamente. Ela tem como base filosófica as ciências biológicas, ou seja, o naturalismo, que na época, né, estavam surgindo teóricos como Darwin, como Lamarck, Louis Pasteur, Mendel e Alfred Wallace. Na teoria de Darwin, a sociedade ela é vista como, digamos, uma evolução que nós vamos tendo desde sempre, né? Nós sempre estamos evoluindo, né, de geração em geração, por adaptações da sociedade, que nós temos algumas adaptações biológicas, ali, a hereditariedade e a seleção natural, né? E a seleção artificial, perpetuando a nossa espécie. Na seleção artificial, são escolhidos pares para cruzarem, né? E pegando coisas boas de uma espécie e de outra e cruzando ali forçadamente, digamos assim, né? A, a espécie para que ela evolua, né? Para que ela evolua. É como mais ou menos que fazem com cachorros, né? Criação de novas espécies, pegar uma característica boa de uma, característica boa de outra, e assim eles criam uma nova raça. É basicamente isso, que a psicologia e a sociologia que nasce a publicidade e propaganda, elas vão se utilizar, né, desses tipos de pensamentos para poder entenderem a sociedade em si e conseguirem manipular, digamos assim. Essa evolução da sociedade, né, dos seres ali, ele acreditava nessa evolução morfofisiológica, né, ou seja, os animais, né, iam criando, iam desenvolvendo certas partes do corpo para se adaptarem àquele ambiente que ele foi inserido ali, digamos assim. No girino tá ali na água e ele vai começar a desenvolver patas para começar a nadar, né, etc. Então são mutações morfofisiológicas. Assim que ele criasse essa nova característica, ele passaria para outra geração, né? Essa característica que ele adquiriu, né, por causa do meio que ele estava inserido e que ele, por necessidade de sobrevivência, precisou criar, né, para se adaptar e sobreviver ali. Então, as próximas gerações dele já nasceriam com essa característica. E dependendo do que ela for submetida mais para frente, né, de natureza, ela iria adquirindo outras características para ir sobrevivendo àquela outra situação ali que ela estava inserida, né? E assim sucessivamente em todas as gerações dela, até ela perpetuar a espécie, ou seja, ela estaria num alto melhoramento sempre. Paralelo a Darwin, nós temos o Lamarck. O Lamarck, ele também acreditava no evolucionismo. Ele estava estudando o evolucionismo em paralelo a Darwin. Só que ele se contrapunha ao Darwin no seguinte aspecto. Ele acreditava que essas mutações que os seres iriam adquirindo, né, de morfológicas, não nascia como Darwin acreditava, né, que o ser mesmo ia criando, já tinha uma predisposição, ia criando uma característica para se adaptar. Lamarck acreditava que forças externas exerciam uma pressão sobre o ser e o ser sentia obrigado a se adaptar, né? Eram bem semelhantes, mas ele acreditava numa força externa, enquanto Darwin acreditava que era algo já interno, já tinha uma pré-programação ali. Depois nós temos Mendel. Mendel é o pai da genética. Mendel foi o responsável ali por identificar, né, a genética nos seres e de fazer os cruzamentos que nós já estamos acostumados, nós já estudamos muito isso, né? De fazer os cruzamentos genéticos ali com relação a azão, azinho, etc, né? Para assim conseguir novos melhoramentos, digamos assim, né? Mais para frente, ele conseguiu dar início ao que hoje nós temos de fertilização artificial. Ele era, além de biólogo, ele era botânico, né? Então o cruzamento que ele fazia eram com as plantas, né? E assim ele conseguia melhorar, digamos assim,
as plantas e criar novas plantas, ou até mesmo reconhecer algum fator ali genético dela que não fosse tão bom, né? Mudar para melhorar, para ela crescer mais rápido ou etc, né? Conseguir um padrão ali de tamanho, várias coisas dá para fazer nessas manipulações genéticas. E particularmente eu acredito que é com base nisso que fazem também ali os transgênicos, né? Que são, que são os nossos alimentos geneticamente manipulados. Eu acredito que seja dessa forma, né? Nós temos também Louis Pasteur, que foi responsável ali pela criação do método de pasteurização que nós conhecemos, de fervura dos alimentos, né, para matar a bactéria. Também foi responsável pela criação da vacina da antirrábica, né? Ele fez um experimento com uma criança que foi mordida por um cachorro e durante 13 dias ele foi dando uma vacinação em doses diferentes, né? E nos 13 dias, e assim a criança melhorou. Né? Então ele foi o criador da vacina antirrábica. E hoje em dia tem um instituto, né, com o nome dele, que é Louis Pasteur, que exatamente estuda isso. Ele estuda as bactérias, estuda vacina, né, doenças, vacinas, várias coisas com relação a isso. Alfred Wallace, ele é o pai da bioecologia. Ele acreditava no naturalismo, ele era naturalista, ele acreditava também na evolução das espécies, só que o que ele acreditava era que as espécies, quando elas foram surgindo, elas foram outras espécies que teriam ali uma contribuição com ela e vice-versa, eles se desenvolveram juntos. Né? É o que eu acredito que seja mais basicamente ali o comensalismo, né, do tubarão e aqueles peixinhos que querendo ou não, são os dentistas dele ali, se alimentam dos restos que caem da boca dele, mas eles não atrapalham no desenvolvimento nem na vida do tubarão. Ou seja, na visão do Alfred, eles podem ter surgido juntos, né? Se um apoiando no outro e um se desenvolvendo com base no outro ali. Basicamente isso. Juntos, todos esses teóricos naturalistas, eles formavam a síntese evolutiva moderna, né? Patenteado pelo Julian Huxley em 1942. A partir deles, esses teóricos, né? E tem outros também, mas esses são os mais conhecidos, que são os que mais dão base teórica para o surgimento da sociologia, né? E da psicanálise, né? Que é usada na publicidade e propaganda. As ideias deles, a princípio, não foram bem aceitas, porque ia em desencontro a tudo o que era tido antes, né, como verdade, né, e muitos naturalistas tradicionais da época, né, não aceitaram essas novas teorias porque eram muito revolucionárias. Em 1970, o cyberneticista e antropólogo Gregory Bateson, acho que é assim, ele identificou que a teoria do Alfred Wallace era muito boa, era muito interessante, porque ele observava que realmente agentes externos podem influenciar, né, no desenvolvimento pessoal das pessoas. A sociedade, ela consegue sim, né, te guiar por um caminho, né? E o Wallace, quando ele observou isso há muito tempo, ele estava observando animais, né? Então, ele acho que nem passava pela cabeça dele isso. Né? E aí o Gregory, ele vem e diz, nossa, isso faz muito sentido, isso daí é muito interessante, né? Em 1970. Então, todos esses teóricos, né, das ciências biológicas, eles foram importantes ali para servir de base, depois até mesmo para o surgimento da sociologia, né, e da psicanálise, porque eles começaram a estudar o comportamento humano, né, junto com a antropologia ali, a história, etc. E assim surgiram depois outros autores que também influenciaram com as suas teses ali
no início, né, da publicidade e propaganda, que acabaram pegando esse movimento de estudo comportamental, né, e depois foram aplicando para consumos, né, para que as pessoas acabassem fazendo o que eles queriam que elas fizessem, basicamente. Né? Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a conversar melhor, né, com relação ao início, né, do pensamento dos teóricos da publicidade e propaganda, porque ela dá início ali também, muitos dos teóricos, eles começam a pensar a respeito ali no período da Revolução Francesa, né? E a queda das monarquias, etc., né? O uso da propaganda para a queda das monarquias. Então, hoje, como um dia da proclamação da República, né? Que é um dia revolucionário, né? Mais para frente eu vou tratar também com relação a isso, né? A propaganda que é feita nos lugares para que governantes sejam depostos e outros sejam colocados no lugar. Né? Tudo o que a propaganda ela faz também no meio da política, né? E ela molda a história, ela molda a nossa vida, nosso ponto de vista, ela molda nosso comportamento, ela molda tudo. A publicidade ela está em todo lugar, a propaganda também. E os marqueteiros para nos influenciarem também. Então, até a próxima.